Graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus nos possa falar conosco todos os dias, como tem falado, né? Amém? Queira, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Lucas 5. Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5. Versículo 1. Amém? Todos acharam? Ou ainda não? A maioria achou. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 11. E assim diz a palavra, a partir do versículo 1. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigindo-se a Simão e aos demais, e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 5. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tuas palavras, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão que não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, versículo 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Feche os teus olhos, gostaria de fazer mais uma oração. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra, te louvamos, ó Deus, pelo clarear, ó Pai, da tua mensagem. Agradecemos pela revelação, ó Pai, que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o verbo vivo. É o Senhor, ó Deus, que ministra aos nossos corações. É o Senhor que edifica, conforme foi citado, ó Pai, por meio do louvor. É o Senhor, ó Pai, que deve ser toda a honra, deve ser toda a glória. E aqui nessa noite, ó Pai, queremos glorificar o Senhor. Ó Espírito Santo, Jesus, eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor possa edificar esta casa, edificar esta igreja, libertar, transformar, avivar e ativar os meus amados irmãos. Que eles saiam daqui, ó Pai, renovados com a Tua palavra. Ó Pai, que eles saiam daqui, ó Pai, curados, alimentados, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, viver os céus aqui na terra. Assim eu oro e agradeço por esta noite, por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? A igreja pode se assentar. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amados, esse mês é o mês onde o Espírito Santo trabalhou um tema conjunto, um tema em várias igrejas, em vários lugares durante este mês. A maioria das igrejas trabalham esse texto ou esse tema que eu vou trabalhar nessa noite, porque eu acredito que o Espírito Santo direcionou as igrejas, todas elas, batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus,
Esse tema eu tenho escutado que muitas das igrejas estão trabalhando, porque esse período ele tem sido negligenciado. Este assunto, esse tema, a partir da nossa geração, a partir de hoje, tem sido um tabu na vida do homem, um tabu na nossa geração. E qual o tema? O que é igual a todas as igrejas durante esse mês de julho? Os amados talvez já ouviram falar, ou talvez até se lembra, que no dia 20 de julho nós comemoramos o Dia do Amigo, correto? A maioria aqui sabe, a criança até falou sim ali, ó, né? De tanto que ela está atenada. O Dia do Amigo, dia 20 nós comemoramos o Dia do Amigo. A ONU, ela comemora o Dia da Amizade no dia 30. Dia 30 desse mês, a ONU comemora o Dia da Amizade. Se não me engano, as crianças vão sair agora, né? Vamos nos multiplicarmos aqui, queridos. As crianças vão com a loura, né? Ela está chamando aqui a maioria das crianças, que elas vão ensaiar para o culto para a festa do milho. Amém? E continuando, queridos, a ONU, do dia 30, ela comemora o Dia da Amizade. Onde nasceu quando nasceu? Quem criou essa data? O jornal Estado de Minas, ele fala que quem criou foi um dos amados irmãos nossos argentinos, Henrique. Digo isso porque nós temos um tabu, né? O pessoal brinca que nós temos um tabu com o argentino. Mas foi o Henrique, argentino, que criou a data da amizade. O jornal Estado de Minas vai explicar que esse Henrique, ele ficou inspirado com a data, ele ficou inspirado vendo o homem visitar a lua pela primeira vez. O Estado de Minas, o jornal fala que nessa situação, nesse evento do homem e a lua, né, pela primeira vez, ou não sei qual vez, o Henrique, um argentino, ele se inspirou e criou essa ideia na nação lá na Argentina. Ele escreveu várias cartas e enviou essas cartas para vários lugares, falando: vamos comemorar o Dia do Amigo, pautado, inspirado nessa ideia de ir para a lua. Olha a carta desse homem. Ele dizia que o homem, a humanidade, precisa ser amigo de todos os seres. A carta é meia maluca, meio interessante, meio engraçada. Ele fala que o homem deveria ser amigo dos extraterrestres. Ele escreve a carta e envia para todos os lugares da Argentina. E o negócio pega. A partir de um ano seguinte, as pessoas se encontravam nos bares para comemorar o dia do amigo. Começou assim, querido. Começou o Dia do Amigo, começou a comemorar dessa forma, conforme o jornal Estado de Minas. A ONU aceitou a ideia, a nação da Argentina, né, o país da Argentina, aceitou a ideia, oficializou o Dia do Amigo, né, e até o mercado foi favorecido por isso. As pessoas iam nos bares, os amigos iam nos bares, comemorar o Dia do Amigo. A nação, a ONU, ela se inspirou nessa data e considerou isso para ter amizades entre os países. A ONU entendeu que isso é uma inspiração também, que isso é bom, isso é necessário para trazer paz ao mundo. Então tudo cooperou para que essa data fosse comemorada. A palavra ela é antiga. O primeiro escrito dela foi o 6º rei de Portugal. O homem que abriu uma universidade, a primeira universidade de Portugal. Ele que escreveu a primeira palavra, a palavra em latim, amico. Ou seja, significa, só que a palavra ela é tão antiga quanto Adão e Eva, né? Tão antigo como o Jardim do Éden. Palavra amigo. Não, o sentido de amizade. Por quê? Porque a amizade, ela não nasceu a partir do momento que o 6º rei de Portugal criou, né? Ou oficializou. Não. Mais do que um casamento entre Adão e Eva, eles eram amigos. Agora,
pautado em tudo que eu trouxe para os amados irmãos, pautado em todas essas descrições para aumentar o seu know-how aí, queridos, por que a gente está trabalhando esse assunto? Sejamos sinceros, as coisas mais difíceis na geração de hoje é achar um amigo verdadeiro, ou se tornar um amigo verdadeiro. E é por isso que o Espírito Santo trouxe no coração do pastor, que falou, vamos trabalhar esse assunto essa semana, e eu pretendo ministrar também a respeito dessa temática no domingo. Mas por que o Espírito Santo trouxe essa temática? Porque olha o contexto onde nós vamos trabalhar esse assunto. O Rei dos Reis, o nosso Deus, Ele escolheu amigos, Ele teve amigos íntimos. E se eu perguntar aqui nessa noite, para os amados irmãos, quem tem amigos íntimos aqui? Muitos talvez diriam, eu não tenho amigo nenhum, e não tenho nenhum desejo de ter amigos. Isso por causa por causa do mal, por causa desse mal que a sociedade se encontra. Talvez por esse esfriamento, as pessoas já não conseguem mais ter essa relação de amizade uns com os outros. A igreja, que deveria se tornar uma família, o templo, em muitos casos nós temos dificuldades em se tornar uma família verdadeira. Então, portanto, queridos, eu gostaria de trabalhar esse assunto, trazer lições, trazer uma reflexão, a partir do viés de Lucas 5, a partir daquilo que aconteceu com Jesus e os apóstolos ali em Lucas 5. Então, acompanhem a leitura para tirarmos lições a respeito da amizade. Lembrando para os amados irmãos que ninguém na face da terra tem condição de viver sem amigo, tem condição de viver sem um relacionamento. Engana-se aquele que acredita que pode viver sozinho, sem estar casado, ou sem se relacionar, porque em meio às crises, um ombro amigo é aquele que nos ajuda em momentos difíceis. Em meio às crises, em meio a uma doença, é um amigo ou uma família que vai te ajudar ali quando você está na pior ou numa situação difícil. Há quem diz que no passado as pessoas geravam filhos com essa ideia de ter pessoas para cuidar deles no decorrer dos anos, quando se tornassem mais velhos nos hospitais. Há quem diz que ter 10 filhos era esse o benefício naquela época, mas eu quero trazer esse entendimento, os amados irmãos, que você, que eu, que nós precisamos ter amigos íntimos. Precisamos ter amigos íntimos. Vamos caminhar então, portanto, a partir do versículo 1, e vamos tirar lições a respeito a respeito da amizade. Precisamos ter amigo. O título desse sermão, o título dessa pregação é: identifique seu amigo e seja um amigo verdadeiro. Vou repetir. Identifique seu amigo e seja um amigo verdadeiro. No versículo 1 de Lucas, onde nós lemos, Lucas 5, o versículo 1 diz: e aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão, quem pode repetir comigo? Multidão, o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Primeira lição, em relação a identificar o seu amigo e em relação a ser um amigo. Primeira lição para aprendermos: identifique seu verdadeiro amigo na multidão. Queridos, nós estamos vivendo uma época, a geração da amizade online. Talvez se perguntar para algumas pessoas aqui dentro, algumas pessoas vão dizer que são amigas de mais de 1000 pessoas. Mas onde nós somos amigos de mais de 1000 pessoas?
As pessoas vão dizer que são amigas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, porque tem várias pessoas que te seguem e várias pessoas você também segue. Mas essas pessoas, essa multidão, não faz parte do seu convívio diário. Essa multidão, existe uma possibilidade de você estar vivendo em meio a uma multidão e não ter nenhum amigo. E isso é algo problemático. Isso é um problema na sua vida, isso é um problema na minha vida. Em meio a uma multidão, achar que temos muitos amigos. Eu conheço pessoas que se gabam em dizer que tem vários amigos no Facebook, tem vários amigos na comunidade, tem vários amigos na sociedade. Conheço pessoas que se enganam e no momento mais triste da vida, no momento mais difícil da vida, não tem ninguém para conversar. Jesus, como mestre, como nosso mestre, nos ensinou a buscar um amigo em meio à multidão. A palavra fala que ele estava indo pregar para uma multidão. A palavra fala que Jesus foi para um barco e ao pregar para aquela multidão, ele identificou algumas pessoas que os amados já sabem, que é Pedro, que é Tiago e que é João. Queridos, existem lugares e ambientes adequados para nos relacionarmos. Lugares e ambientes adequados para selecionarmos este amigo. Quais são esses lugares? A sua casa. Se você não tem pessoas que vão na sua casa, infelizmente você corre um risco de não ter amigos. Porque amigos nascem na intimidade. Se você fecha as suas portas para as pessoas que você conhece, ou para as pessoas que você tem uma superficialidade de relacionamento, essa intimidade ela nunca vai crescer, porque as portas da sua casa não foram abertas. Porque existem ambientes adequados e existem lugares adequados para que haja um desenvolvimento dessa amizade. A amizade nasce na sua casa, na sua intimidade. Amizade nasce num restaurante, onde você pode conversar. Amizade nasce na célula. Agora, quais são os lugares que a amizade não tem condição de proliferar, ou de crescer, ou se desenvolver? Na academia, porque você está exercendo, e dificilmente você vai ter condições de conversar a respeito das coisas mais íntimas a respeito da sua vida. Na escola, em meio a muitas pessoas, numa igreja. Talvez a igreja não é um ambiente. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo templo, porque a igreja todos nós sabemos que somos nós. Mas o templo, em algumas circunstâncias, ou em determinado momento, não é um lugar favorável para adquirir amizade. Porque no templo muitas pessoas colocam uma roupa ou uma vestimenta de santidade e não se fala de problemas uns com os outros em meio aqui à igreja. No templo talvez não seja, a gente nem consegue dialogar a respeito da nossa intimidade. Então existem ambientes e lugares que não são favoráveis, lugares que são superficiais. Então a primeira lição que nós temos é: desenvolva, peça ao Espírito Santo para que te revele quais são os amigos íntimos que você precisa se relacionar nessa vida, para você crescer e se desenvolver, para que você cresça como ser humano, para que você cresça como pessoa, para que você cresça como cristão. Vou repetir: não é possível viver sozinho. Precisamos adquirir amizades verdadeiras. Pessoas que vão nos ajudar em momentos críticos. Pessoas que vão nos ajudar em momentos difíceis. Então desenvolva isso. Lembra do título do sermão enquanto eu estou tirando as lições. O título é: procure uma amizade verdadeira.
e seja também essa amizade verdadeira. Responda a essa amizade. Talvez em um meio à multidão, existem pessoas que estão te chamando para ter esse relacionamento, e você não percebeu ainda a essas pessoas. Talvez em meio a essa multidão, talvez em meio à academia, talvez em meio à escola, talvez em meio a algum outro lugar, algum show, um lugar que tenha muitas pessoas. Existem pessoas que estão chamando a sua atenção para se tornar amigos e amigas íntimas da sua pessoa, e você não percebeu. Peça o Espírito Santo, peça a Deus. Eu oro para que nessa noite, Deus fomente isso na nossa mente, gere esse entendimento em nós, para sairmos daqui com esse entendimento. Preciso de amigos verdadeiros, ou preciso responder, ser esse amigo verdadeiro para outras pessoas. Próxima lição, está no versículo 3. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Próxima lição. Seja um líder para o seu amigo. Interessante que Jesus selecionou o barco de Simão. Lembra de escolher um amigo, achar este amigo, ou essa agulha em meio a esse palheiro? Achar o seu amigo em meio à multidão? Jesus achou o amigo verdadeiro. Jesus, apesar de Pedro negar, Jesus achou Pedro em meio à multidão. Jesus escolheu Pedro para entrar no barco. Pedro era um líder para os seus amigos. Agora, vale lembrar que quando eu falo ser líder dos seus amigos, líder é ser servo. Líder no contexto do Evangelho, líder no contexto da Bíblia, é ser servo, é servir o outro. É um contexto diferente pelo qual a humanidade, pelo qual o homem, pelo qual o mundo ensina. Ser líder no Evangelho é servir. Quando eu falo seja um líder para os seus amigos, eu digo que você precisa aprender a não ficar incomodado quando uma pessoa, por exemplo, leva uma criança na sua casa e essa criança, por exemplo, sobe na sua cama. Digo isso porque quando uma pessoa sobe na minha cama, e eu sou uma pessoa, eu não digo que eu sou perfeccionista, mas eu gosto da minha cama esticada. Digo isso porque eu já tive essas experiências, na qual pessoas foram na minha casa, e filhos dessa pessoa subiu na minha cama. E inicialmente eu fiquei extremamente incomodado, mas eu aprendi essa lição. Se eu quero ser um líder para os meus amigos, eu preciso entender que essas coisas não podem me incomodar. Se você ficar incomodado com algumas coisas que poderiam gerar intimidade, você nunca vai encontrar um amigo verdadeiro. Porque um líder não se incomoda em lavar as vasilhas pós um churrasco. Imagine você tendo que fazer churrasco para mais de 10 pessoas na sua casa. E nesse processo, muitas vasilhas irão se sujar. Se você não entender essa realidade, você não vai abrir as portas da sua casa para fazer o churrasco. E você não vai lavar os pratos que ficaram sujos. Entende? É necessário que um líder, é necessário que uma pessoa não se incomode com o outro, porque do contrário, essas pessoas não irão criar intimidade contigo, porque nos tornamos chatos, nos tornamos inconvenientes. Obviamente que nem tudo a gente vai permitir, né? Mas coloca na sua mente, para você se tornar inicialmente amigo de uma pessoa, você precisa investir nessa pessoa. Você precisa ter graça e misericórdia para essa pessoa. Essa pessoa vai demonstrar alguns defeitos. Essas pessoas vão demonstrar algumas
dificuldades. E você não pode, você tem que estar com o coração aberto. E Pedro, tudo indica que era essa pessoa. Porque pessoas seguiam Pedro. Pessoas seguiam Pedro para onde ele ia, pessoas seguiam esse homem. Não foi à toa que Jesus escolheu o barco de Pedro para ministrar aquela multidão. Não foi à toa, não é coincidência isso. Uma próxima lição, pautado nesse mesmo versículo, seja um líder do seu amigo sábio. Olha, Pedro respondeu com sabedoria ao pedido de Jesus. Jesus, no decorrer dos versículos, você vai perceber que Jesus fala para Pedro, Pedro, vamos novamente para um fundo e vamos pescar. Só que Pedro, no contexto que nós lemos, Pedro já tinha pescado, tentado, melhor dizer, pegar peixe a noite toda e não conseguiu pegar nenhum peixe. Pedro era líder e um homem sábio. Eu tinha uma avó e ao elaborar esse sermão, eu vi na minha avó essa pessoa sábia, porque a minha família, toda a minha família, ela se encontrava semanalmente na casa da minha avó. A minha avó era uma pessoa sábia, era uma líder sábia. Ela conseguia juntar todos os meus tios, juntar o meu pai, juntar um grupo de pessoas. E eu me lembro bem que eu tinha a oportunidade de comer um frango com quiabo delicioso. Quem já comeu frango de quiabo aí de avó? É maravilhoso. Dos antigos. De mãe sim, de avó não. Eu tive a oportunidade de comer da minha avó. Pensa numa delícia. Algumas pessoas conheceram a minha avó aqui em Areias. E algumas pessoas podem dizer com propriedade a respeito desse frango com quiabo. Mas minha avó era sábia. Minha avó, ela foi criada, ela foi formada num período onde a mulher, ela era submissa. Mas não submissa pelo sentido inteligente da palavra. Que submissão, nós aprendemos na palavra, no reino de Deus, que submissão é estar na mesma missão. O homem e a mulher na mesma missão, mas não foi esse o contexto onde a minha avó foi formada. Submissão, no contexto onde minha avó foi formada, é que o homem falava e a mulher obedecia. E minha avó, com toda a sabedoria que ela tinha, ela ouvia, mas ela administrava. Imagine um grupo de famílias, imagine um grupo de pessoas, bagagem, muitas pessoas no mesmo lugar, com bagagens diferentes. Então era recorrente brigas, era normal discussões, mas minha avó com um jeitinho sábio, ela sempre amenizava, ela sempre consertava. A avó com sabedoria, ela amansava as feras da minha família. O líder, ele sabe esfriar os ânimos. A Bíblia, ela vai nos contar a história de Abigail, a esposa de Nabal. Mas antes, abre aspas aqui, dia 26/7, foi o dia dos avós. Quem é avô? Quem é avó aqui? Que bênção, levanta a mão aí. Que Deus continue te abençoando. Levanta a mão para receber em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo bênção na sua vida, eu profetizo sabedoria na sua vida, para você lidar com a sua família, saber fazer o que minha avó fazia muito bem, juntar a família num único lugar, amém? Você recebe? Então faz assim, ó, como se estivesse recebendo, fechando, amém, queridos? Voltando, a Bíblia conta a história de Abigail, que era a esposa de Nabal, mas que se tornou esposa de Davi. Qual foi o contexto dessa mulher sábia? O que eu vou expor para os amados está em 1 Samuel, do capítulo 25, do versículo 1 ao 39. A história, a palavra fala que Davi, o homem que seria rei naquele período, apesar de Saul ser o rei naquele momento, ele cuidou de alguns pastores naquele lugar, que era um perigo. Cuidou de alguns pastores que eram servos
desse homem chamado Nabal, que tinha uma esposa chamada Abigail. A palavra vai falar que Davi cuidou com muito amor e carinho. E se você estudar a Bíblia, você vai perceber que pessoas que cuidam, pessoas que criam essa aliança, elas são responsáveis para aqueles que cuidam, para a pessoa que está cuidando. É algo profundo essa questão do cuidado. A questão da proteção em Israel. Não havia policiais, não havia exército. Então, quando você se dispunha para cuidar de uma pessoa, você estava correndo risco junto com aquela pessoa. Davi, então, decide cuidar desses pastores. Uns dias depois, Davi pede ajuda para Nabal. Mas Nabal é grosseiro com Davi, fala: o que tenho contigo, Davi? Quem é você, Davi? Um homem que ninguém conhece, tratou Davi de uma forma ruim, de uma forma errada, excluindo Davi. Davi fica irado, e em meio ao caminho, ele decide eliminar, exterminar a vida de Nabal e toda a sua família. No decorrer deste caminho, Abigail, ela fica sabendo e corre até Davi. Abigail corre até Davi e explica para Davi: Davi, não faça tal loucura, pois o meu marido, ele é louco. O meu marido, ele é insensato. O meu marido, ele não entende o que é correto. Então, Davi, não faça tal loucura. Abigail leva e ajuda, cobre todas as necessidades do rei Davi. Davi volta, Abigail volta para Nabal e comenta para Nabal. Nabal morre. E adivinha o que aconteceu, queridos? Adivinha o que aconteceu? Algo extraordinário. Abigail se torna esposa de Davi, porque Nabal morre só de ouvir aquela situação, talvez de medo, algo que a Bíblia não deixa bem claro, mas a Bíblia mostra que Abigail era uma mulher sábia. Então, queridos, essa lição é muito importante em meio a essa amizade, porque para sermos amigos uns dos outros, precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria. Sabedoria não é dar tudo, mas também não é falar não para tudo. Sabedoria é saber falar na hora certa, é saber calar no momento correto, é saber ajudar no momento correto, é saber escolher a pessoa certa em meio à multidão. Sabedoria está em ajudar um amigo no momento certo, em exortar um amigo no momento certo. A palavra em Tiago 1, do versículo 5 ao 6, diz que se pedirmos a Deus sabedoria, Ele nos dá, se esse pedido for com fé. Ele não recusa o nosso pedido de sabedoria. Acompanhe o versículo 4, para continuarmos com as lições. O versículo 4 diz: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 5. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Qual que é a próxima lição que eu deixo para os amados irmãos? Seja um amigo confiável. Jesus dá uma ordem para Pedro, que trabalhou com seus amigos o dia inteiro. Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro, vamos voltar e vamos lançar a rede. E vai, obviamente,
ter um resultado positivo. O que os amigos de Pedro poderiam fazer naquele momento? Ir embora, porque eles trabalharam a noite toda. Os amigos de Pedro trabalharam a noite toda, mas os amigos de Pedro confiavam em Pedro. Os amigos de Pedro não hesitaram e seguiram a Pedro para onde Jesus o direcionou. Então entenda, seja um amigo confiável, busque também um amigo confiável. Isso é muito importante, porque até os desertos você tem coragem de ir com esse amigo confiável. Não havia resposta, não havia chance nenhuma deles pegarem sequer um peixe, pois eles pescaram a noite toda. Mas todos aqueles amigos decidiram seguir Pedro, porque Pedro era um homem confiável. Então, amados, seja uma pessoa confiável para os seus amigos. O que é ser um amigo confiável? É, obviamente, não contar dos segredos que o seu amigo te conta. Isso é óbvio. Ou tomar cuidado, pautado na ideia da sabedoria, de não contar tudo aquilo que você está vivendo para qualquer pessoa. Você precisa identificar essa confiança. Precisamos entender isso. Precisamos ser essas pessoas para outros. Precisamos ser confiáveis. Versículo 7. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Próxima lição. Próxima e última. Divida seu resultado positivo com seus amigos. Amigo de verdade divide de forma igual todos os benefícios da vida. Mas eu tenho por mim que um amigo mais chegado, ele quer te dar a porção maior. Então entenda essa realidade. Entenda isso que é profundo. Amigo de verdade, amigo íntimo, ele divide os benefícios dele com você. Mas um amigo mais chegado do que o irmão, ele quer te dar a porção maior. Ele quer te fazer crescer o tempo todo. Agora entenda o título desse sermão. É identifique um amigo e seja um amigo. Amados, pensa você aí agora, ganhando na Mega Sena. Imagine você ganhando na Mega Sena hoje. Essa pergunta, obviamente, não é para ser respondida. Não para mim, mas a resposta é para a sua alma. Você ganhou na Mega Sena. Com quem você divide esse dinheiro? O amigo. Mas eu quero que o meu amigo divida o prêmio da Mega Sena comigo. Sim, amém. É lindo, é maravilhoso achar esse amigo. Achar um amigo que vai dividir o prêmio da Mega Sena com você é lindo, é maravilhoso, é bom demais. Mas responda para você mesmo. Para quem você dividiria o prêmio da Mega Sena? Provérbios 27:10 diz: não abandones o teu amigo. Sabe o que acontece em meio a essa situação de Mega Sena, de benefícios? Sabe o que é costumeiro acontecer? O que é de costume acontecer em meio a um benefício? É as pessoas que não são verdadeiras não partilhar aquilo que ele ganhou. Queridos, existem maridos que largam a mulher, a esposa, quando ele fica rico. Ou existem esposas também que largam o marido quando ele fica rico. Pasmem, mas eu já ouvi
falar de mulheres, esposas, que se reeducaram na alimentação, entraram numa academia, ficaram bonitas, enxutas, e largaram o marido. Porque a partir dali, daquele benefício, ela já não tinha mais interesse no seu marido. Qual é o problema? Aquele marido ou aquela esposa não eram verdadeiros amigos. Não. Então, queridos, eu finalizo, apesar de ter outros pontos, mas que eu não gostaria de cansar os amados irmãos, eu gostaria de focar nesse entendimento, para fazer com que você se torne um amigo ou uma amiga verdadeira para o outro. Pensar em que você está abrindo mão para abençoar o outro. Qual o nível de bênção que qual o nível de benefício que você teria coragem de dividir? O que você faria? Em meio ao benefício da vida, descobrimos as verdadeiras identidades das pessoas. Em meio a um lucro, em meio às coisas boas, nós identificamos a verdadeira identidade. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus Cristo. Queridos, esse vai ser o direcionamento do Espírito Santo para nós nessa igreja, nessa semana. Eu até fiz um logo para que as pessoas pudessem divulgar, para que possamos ter um culto, do culto de amigos, né? O culto para amigos neste domingo. O pastor direcionou, e eu acredito que é o Espírito Santo, e eu criei um logo, vou mandar no grupo da igreja, e eu desafio você a convidar um amigo para estar aqui, para ele entender algumas lições. Eu convido você para estar aqui no domingo à noite. Eu convido você a divulgar, talvez até imprimir e colocar essa logo em lugares estratégicos. Mas o que eu desafio mesmo, o maior desafio nosso é encontrarmos verdadeiros amigos para viver uma vida profunda. Amém, amados? Que Jesus Cristo te dê a sabedoria para, em meio à multidão, descobrir quem são os seus verdadeiros amigos. Entenda que nós não nascemos para viver sozinhos. Amém? Então feche os teus olhos, gostaria de orar por você. Deus, eu te louvo, ó Pai, pela palavra e pelo direcionamento. Que o Senhor possa abençoar os meus amados irmãos e, por meio dessas lições, ó Pai, nos ensinar a identificar quem são os nossos verdadeiros amigos. Nos ajude a achar, ó Pai, essas pedras preciosas. Nos ajude, ó Pai, a entender que a multidão, querer ser bom com a multidão, querer levar a multidão para dentro da nossa casa, achar que Instagram, Facebook, ó Pai, vai revelar ou vai trazer essa profundidade, essa intimidade para as nossas vidas, ó Pai, isso é um engano. Portanto, eu peço, ó Deus, que o Senhor possa revelar, ó Deus, esta realidade, ó Pai, aos corações dos meus amados irmãos. No Facebook, ó Pai, no Instagram, nós só vemos coisas boas. Dificilmente, ó Pai, dificilmente alguém vai postar algo difícil, algo ruim, algo indesejável. Dificilmente alguém vai estar de roupa, ó Pai, de dormir no Instagram, no Facebook. Portanto, ó Deus, nos ensina a abrir o nosso coração para essa temática, para este assunto. Para continuarmos, para lutarmos e para nos envolvermos mais e mais uns com os outros. Para, ó Deus, viver aquilo, Jesus, pelo qual o Senhor viveu. Que em meio a toda a igreja, em meio a todos os discípulos, ó Pai, temos o costume de dizer, temos o entendimento, o direcionamento do Senhor em dizer que o Senhor escolheu Pedro, Tiago e João para ser seu amigo. E alguns até dizem, ó Pai, que Pedro,
alguns até falam que Pedro era o amigo mais chegado, outros falam que era João. Mas a questão é, ó Pai, que precisamos ter essas pessoas para conversarmos abertamente. Sendo, ó Pai, que o próprio livro de Tiago diz que para sermos curados precisamos falar. Se não tivermos, ó Pai, pessoas para falarmos, ó Pai, a cura fica difícil. Se a nossa casa, ó Pai, não é aberta para essas pessoas, a cura, o desenvolvimento da nossa vida é difícil. Se investirmos mais em dinheiro, em objetos, do que em pessoas, perderemos, ó Pai, o nosso tempo aqui nessa terra. Porque nada disso, ó Pai, levaremos para o céu. Mas a amizade, o relacionamento profundo e íntimo, isso, ó Pai, durará eternamente no céu. Porque haverá galardão, haverá, ó Pai, haverá diálogo a respeito daquilo, ó Pai, que fizemos aqui nessa terra. Então, portanto, ó Pai, nos ajude a identificar, a ter esses amigos em meio à multidão. Assim, eu oro pelos amados irmãos, ministro, ó Pai, esta verdade no coração deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo por essa palavra? Glória a Deus. Queria convidar o pastor